Boa tarde a todos. Bruno Kikumoto aqui do Canal Solar mais uma vez com vocês, né? Mais uma tarde aí, fim de tarde de terça-feira. Os fins de tarde das terças-feiras a gente tem webinário aí sempre com um especialista de algum assunto relacionado ao mercado de energia solar, né? E a gente sempre procura atender a solicitação de vocês também. Muitas vezes vocês mandam e-mail para nós, mandam mensagem nos nossos canais pedindo temas, né? O tema desse webinário é um tema que há algum tempo já a gente vem recebendo algumas provocações, vamos colocar assim, né, para a gente falar sobre o assunto, né? E então tá aí, né? A gente vai trazer aí a questão da inserção dos drones na energia solar, né? É um assunto importante, né? A gente vê a utilização dos drones nos projetos, eles podem ser utilizados, né, das mais diversas maneiras, né, desde de soluções aí mais simples até soluções mais elaboradas, né? O Henrique vai explicar para nós, né? E a ideia é a gente passar por todos esses pontos. Para falar sobre esse assunto, né, a gente tem um convidado aí mais do que ilustre, mais do que especial, Obrigado. né? Que é o... a gente agradece aí, Henrique. E é o Henrique Freitas, né? O Henrique, ele é engenheiro eletricista de formação, né? Tem aí, estudou, né? Se formou, se graduou aqui na Unicamp, né? Unicamp aqui, que é um dos celeiros aí, né? De pessoas que trabalham com a gente, né? Enfim, né? Participam aqui junto no Canal Solar, né? O Canal Solar saiu lá de dentro da Unicamp, né? Então é muito bom, né, trazer aqui pratas da casa aqui para Opa, falar sobre esses assuntos, né? Mais um pouquinho aí do Henrique, né? Tem muita coisa, muita qualificação, né? Mas vou me ater aqui aos pontos principais, Henrique, e depois você fica à vontade para complementar, tá? obrigado, O Bruno. Henrique tem uma atuação aí de mais de 25 anos, né, no ramo aí de alta tecnologia, né, aplicação de eletrônica, de performance em diversas aplicações, né, trabalhou em empresas aí como IBM, Motorola, Samsung, e hoje é um dos responsáveis aí pelo negócio da DJI, né, o negócio de drones no Brasil junto à Golden Distribuidora. Então tem bastante background aí, tem muita experiência nessa área, e além de trazer essas questões relacionadas aí à inserção dos drones, vai trazer alguns cases interessantes aí, dos quais, inclusive, eu tive o prazer de participar. Henrique, eu acho que é isso aí, né? Mais uma vez, obrigado aí pela participação e toma conta aí que a turma é tua. Opa, obrigado, Bruno, valeu. Agradecendo a você, agradecendo a toda a equipe do Canal Solar, agradecendo a Débora, o Matheus, que estão colocando a nossa reunião no ar, né? Inclusive o professor Marcelo, da Unicamp também, da Engenharia Elétrica, que nós três compartilhamos esse case que a gente vai estudar, boas partes daquilo que a gente vai dizer. E a todos vocês que estão aí do outro lado, né, essa oportunidade da gente poder conversar um pouquinho a respeito dos drones dentro da situação da energia solar e mesmo a situação do drone específico, né? Antes dele chegar na energia solar, a gente precisa entender um pouquinho melhor algumas coisas relacionadas ao drone. O que é importante num drone, aquilo que vocês precisam no dia a dia, a questão da regulamentação, enfim. O que a gente vai fazer é uma voada, literalmente, sobre esses temas, que a gente tem uma hora, e dentro disso, no final, teremos uma área disponível de perguntas e respostas, aquilo que a gente conseguir responder ou não, pode também depois vir por e-mail, que a gente vai tentar dar a melhor resposta para vocês. O ponto principal é viabilizar o negócio de vocês, garantir a lucratividade, garantir a excelência, minimizar risco das pessoas, utilizar a tecnologia de ponta. E a gente vai tentar discorrer um pouquinho sobre todos esses assuntos nessa uma hora que a gente tem. Vai ter que pôr óculos também, porque a gente vai ficando careca, óculos, é um negócio horrível. Mas vamos nessa, pessoal. Ô, Tem Henrique, jeito. só um último recado aqui para o pessoal antes de você começar. A gente vai receber as perguntas aqui pelo chat, tá? Daqui a pouquinho o Matheus vai dar um alô aqui, vai dar mostrando aí onde que é a área, né, para vocês colocarem suas perguntas.
fiquem à vontade para colocar elas, né? Só peço que vocês contextualizem bem essas perguntas, porque a gente vai ler tudo no final, né? Então, às vezes o pessoal ali no calor ali, né, do momento, pega uma explicação do Henrique e manda uma pergunta sem contextualizar, a gente chega no final e não consegue, muitas vezes, dar a tratativa correta, né? Então, procurem detalhar o máximo possível aí para a gente conseguir interpretar. Henrique, manda bala aí. Vamos lá? Então, vamos lá. Durante a explicação também, eu tenho alguns exemplos aqui de máquinas, né? Vocês podem ver ao meu redor aqui, tem várias coisas, tem vários drones, tem vários tipos de controle também, enfim, eu vou exemplificando para vocês terem ideia daquilo que a gente está falando, tá? Então, vamos antes só falar um pouquinho das empresas que estão por trás desse processo, por uma questão de credibilidade, aquilo que a gente está entregando. Então, vamos lá. Primeiro, o que a gente pode ver aqui, falar um pouquinho sobre a Golden. A Golden é a nave-mãe dessa história. Por quê? Porque ela é a maior representante, a maior distribuidora da DJI no país. Ela é uma empresa que teve a sua origem aí em 1990, né? E hoje a gente já está em 2019, 2020. A partir de 2019 a gente entrou com a questão da energia solar, que vocês vão ver aí para frente, que é a questão da Gol Solar. É uma empresa totalmente capitalizada, onde existe um dono, é uma empresa de 600 milhões de reais de faturamento, 30 anos, não depende de banco, não depende de nada, então sempre disponível para fazer investimento em novas tecnologias, em novas tendências e trazer soluções ao mercado que ainda não estão disponíveis. Então, esse é uma das missões, um dos nossos objetivos dentro da Golden. Com isso, dá uma credibilidade a todo o sistema de negócio que a Golden participa, tá ok? E aí surgiu a questão da energia solar. Dentro da energia solar, nós temos a criação da Gol Solar, que é muito importante, e vocês podem ver os nossos parceiros, né? Que são parceiros gigantescos. A gente tem LG, Electrolux, Acer, DJI, Samsung, Philips, Panasonic, Epson. Puxa, se eu falar todos aqui, eu vou acabar esquecendo de um. Aí embaixo vocês podem notar todos os parceiros. E dentro dessa criação do negócio da energia solar, como vocês podem ver na reguinha aí de cima, onde a gente tem, né, a criação do varejo, tá? Drones e aí energia solar, nós criamos a Gol Solar, que é o braço da Golden dentro da energia solar. Então, aqui nós temos condições de oferecer toda a solução solar e isso envolve sinergia de negócios. O que é a sinergia de negócios? É ao mesmo tempo que eu consigo oferecer toda a solução solar dos geradores, de tudo aquilo que é necessário para a sua instalação, as placas, né, as armações metálicas, enfim, tudo aquilo que for necessário, e nós também conseguimos oferecer os computadores, os drones, enfim, criar o meio ambiente, criar toda a parte que seja sustentável para que a gente possa entregar uma solução de valor ao nosso cliente final. Então, esse é o objetivo da Golden, com a Gol Solar, o braço, né, da energia solar, e dentro desse processo nós temos a DJI. A DJI é um dos negócios da Golden, né? Começou em 2017, é um negócio extremamente agressivo dentro da Golden, é uma coisa muito importante. A DJI é uma empresa mundial que tem quase 80% do mercado de drones, fatura quase 5 bilhões de dólares. Esses 5 bilhões de dólares, o concorrente mais próximo não tem 4% do mercado. Então, é uma referência em drones. É muito importante que vocês tenham isso na cabeça. Falar assim, pensou em drone? Com certeza um drone de qualidade que pode atender suas necessidades é DJI. Então, existe a integração entre a Golden Distribuidora, como uma nave-mãe e seus parceiros. A Golden Distribuidora criou a Gol Solar, que é o seu braço no mercado de energia solar, né? Trabalha na instalação da energia solar, no suprimento da energia solar, dos equipamentos, e, por trás disso, nós podemos agregar vários valores, como a DJI. Por isso que eu estou colocando essa explicação para vocês de todos esses itens. Tá ok?
Dados de internet, se vocês precisarem entrar no site da DJI, está aqui o link da DJI, vocês podem entrar para ver direitinho como a DJI tem as suas linhas de drones, tudo aquilo que acontece no dia a dia, que é super importante. Site da Gol Solar, que a gente viu aqui atrás, onde nós temos todas as questões relacionadas à energia solar, vocês podem entrar também e vocês vão ter acesso às informações. No final dessa apresentação, nós temos lá todos os links das pessoas onde vocês podem contatar para a questão de solar, questão de drone, enfim, os contatos vão estar todos lá, vocês não precisam se preocupar. Vamos falar um pouquinho agora especificamente dos drones. Então, isso aqui que eu estou colocando para vocês é muito importante mesmo. Primeiro, drone não é brinquedo, tá, pessoal? Então, muitas vezes a gente vê nos grupos de discussão, fala assim, eu achei esse drone assim assado, o drone é assim, papapá. Pessoal, não é brinquedo. Um drone simples que já saiu de linha, né, há quase 2 anos. Trouxe todos os exemplos para vocês terem uma ideia. Por exemplo, esse cara aqui, um Spark, esse drone já saiu de linha há quase 2 anos, atende coisas maravilhosas que vocês precisam fazer no dia a dia da questão solar. Um cara desse daqui, para vocês terem uma ideia, um telefone legal tem mais ou menos 8 núcleos de processamento. Um cara igual esse aqui, que já saiu de linha, tem 26 núcleos de processamento. Então, mais devagar. O drone não é um brinquedinho, não é uma coisinha, vamos lá, vamos comprar. Não, não é. Exige técnica, exige conhecimento, é um investimento caro, então vocês precisam ficar atentos a esse tipo de coisa, tá? E drone é uma aeronave. Existe uma legislação específica para o uso recreativo e o uso comercial. Drones passam a ser sujeitos à legislação própria a partir de 250 gramas. Então, se vocês entrarem aqui, no site do DCEA, na apresentação vocês podem ver aí o www.dcea.gov.br/drone, vocês vão encontrar a legislação, inclusive houve alteração na legislação, agora a partir de julho, existem vários itens comentando a respeito de voos comerciais, voos recreativos, como utilizar. Então, mandatório para todos vocês, né? Para que não exista dúvidas. Eu posso voar com o drone assim assado? Eu posso voar com o drone desse jeito? Eu posso papapá? Por favor, leiam, né? www.dcea.gov.br/drone. Por favor, leiam todo o PDF que está lá para vocês terem noção exata e as implicações jurídicas, né, que é você operar um drone. Os riscos, enfim, tudo aquilo que precisa ser feito, tá bom? Então, por favor, leiam o regulatório a respeito dos drones lá no site do DCEA. Importantíssimo, 3 coisas do regulatório. Então, essas são as regras de voo, onde pode usar, que jeito que pode usar, como pode usar, onde pode usar, comercialmente, recreativo. Isso você vai encontrar lá no site do DCEA. Existe o registro da ANAC, que é o registro da ANAC. Você vai lá e vai registrar seu drone. Seu drone vai ganhar um prefixo, como se fosse uma aeronave. Não tem aquele negócio lá, Papa Tango Delta India November, quando você vê do lado de uma aeronave, os prefixos, ok, o seu drone vai ganhar um prefixo também. Aí o Electronic Serial Number do drone, o número de série do drone, vai ser linkado a um CNPJ ou um CNPF, ou um CNPJ, dependendo da empresa, né? Se é empresa ou pessoa física. E também o principal, a Anatel. Ela fala assim, sempre vai aparecer um gênio, uma figura iluminada que vai falar para você assim, não precisa, eu tiro o selinho para você, eu faço não sei o que para você. Não existe isso, gente. Isso é uma abertura que uma vez a Anatel deu para que alguns equipamentos pudessem vir do exterior para o Brasil, porque você morava numa determinada região, ou tinha um determinado rádio, ou tinha um equipamento que queria trazer para cá. Você, como pessoa física, pedia essa autorização e a Anatel via se existia um correspondente, por exemplo, uma FCC nos Estados Unidos, e permitia com que você trouxesse esse produto ao Brasil para uso
Não pode, em hipótese alguma, ter uso comercial. É proibido por lei. Se fosse uso pessoal, você poderia se encaixar nessa exceção. Então, fala assim, não, vou te arranjar um selinho da Anatel assim assado. Esquece, não existe. A homologação da Anatel é feita pelo fabricante através de um órgão certificador. Esse órgão a gente pega o drone, como são esses drones que estão aqui atrás de mim, que vocês podem ver, eles são testados em RF, em frequência, 2.4 GB, 5.1 choque elétrico, estrutura, são fotografados. A Anatel garante, através desse processo, que o fabricante seja verificado no lugar de origem. Por exemplo, na China, vai lá uma estrutura local, ver se o cara tem ISO 9000, se o processo está coerente. Enfim, não é só, vamos aí. Por quê? De novo, o drone é uma aeronave e uma aeronave apresenta riscos, tá? Então, todos os drones, eles precisam ter a questão da Anatel resolvida. Com relação à ANAC e DCE, que é isso que vocês estão vendo aqui, existe uma exceção, né, que é a questão dos 250 gramas. Drones abaixo de 250 gramas, eles têm uma legislação, como esse aqui, que é o Mavic Mini, ele trabalha com um tipo de legislação diferente, onde não existe necessidade de registro, não existe necessidade de voo, mas necessidade de registro de voo ou pedir autorização para voo, mas tem um detalhe, você continua responsável do mesmo jeito. É como se você saísse de bicicleta, você não precisa de carteira para pilotar uma bicicleta, mas se você passar com a bicicleta em cima de alguém, você é responsável do mesmo jeito, tá? Então, quer dizer, existe a responsabilidade sim, o fato de você não ter que ir lá ou gerar uma documentação não implica que você não é responsável pelo voo do produto, tá? Então, até pelo contrário, você tem que ter responsabilidade, ler as regras, sempre com muita segurança, respeitando todas as autoridades aeronáuticas do país, respeitando também as nossas autoridades em relação à homologação de produtos, que é o caso da Anatel. E esses produtos precisam ter Anatel também. Por quê? Porque interferem no espectro de frequência. Tá bom? Então, aqui eu já tenho outro exemplo que eu tirei. Então, vou mandar um pouquinho aqui a apresentação, né? Eu coloquei alguns pontos relativos a drones que todo mundo pergunta. Então, só para correr rapidinho, isso daqui vem da prática do nosso dia a dia, de tudo aquilo que acontece. Desde os drones mais simples aos drones extremamente complicados, como esses aqui de trás, o Matriz 210 V2, que a gente gruda a câmera termal, é entregue para os serviços de defesa e segurança, enfim. E até para várias empresas que fazem análises termográficas, pode fazer análise de gases, até análises radioativas, feixes laser, enfim, muita coisa. Coisas importantes, os drones, eles têm os controles remotos, como a gente comentou. Então, por exemplo, os controles remotos são parecidos com esse daqui. Principalmente, eu vou focar nos drones da DJI, óbvio, né? Onde você vai encaixar o seu telefone celular aqui embaixo para pilotar a aeronave. Que esse é um tipo de drone com um controle remoto. Tá ok? Coisa importante, existem vários tipos de controle remoto. Tem esses tipos, onde você encaixa o seu telefone celular, e também tem esse tipo de drone, ou desculpa, de controle remoto, onde a tela já é embutida, né? Profissionalmente falando, então muitas vezes esses drones, ou melhor, esses controles remotos com tela embutida, ele é muito mais fácil de utilizar. Por quê? Porque você não tem que ficar pareando o telefone celular, colocando cabinho, tal. Então, às vezes você perde um pouco de tempo com isso. E a qualidade de tela, de Android, enfim, esse é um equipamento dedicado para fazer isso. E esse daqui vai depender muito da qualidade do seu celular, tá bom? Então, atenção com isso toda vez que você for escolher um tipo de drone ou serviço que você vai prestar. E aí entra justamente no que eu estava comentando aí da questão do telefone celular. Se você for operar com um telefone celular, não compre um telefone celular meia boca. Por quê? Porque o Android ou o iOS, ele tem umas regras de funcionamento próprio que eles começam a desligar coisas no telefone celular que às vezes é essencial para o drone. Por que eles desligam? Porque eles têm necessidade de economia de energia, enfim. Então, telefone celular tem que ser muito bom. Se tiver rede 3G, 4G, é bom. Não é essencial para funcionar o drone, não precisa de rede 3G ou 4G. Mas é legal porque pode descer o mapa em background do telefone ao vivo.
daquilo que onde você está voando, uma visão de satélite, alguma coisa do gênero. Com relação ao alcance, os drones variam muito, 4 quilômetros, 7 quilômetros, 10 quilômetros agora a gente está lançando. E isso, no dia a dia, a gente sempre tem que estar com o drone, através das regras que vocês vão ler posteriormente, na linha divisada. Então, nunca se deve voar longe dos olhos. Você sempre tem que estar observando, sempre com a ajuda de observadores, dependendo da situação onde você está. Enfim, não arrisque o seu drone em distâncias muito longas. O drone é preparado para voltar para casa sozinho, dependendo do drone da DJI que você está usando. Com exceção do Tello, todos eles fazem isso. Se fugir do alcance do controle remoto, ele volta. E o cálculo, se você não alterar nada na configuração, o cálculo de volta, a bateria é suficiente para que ele volte para casa. Ele não vai se perder no meio do caminho. Mas sempre mantenha o drone no campo visual, né? Isso é uma regra de voo, é muito importante. É um custo muito elevado para você deixar o bicho voando por aí, sem você saber onde está. Questão de memória, cartão SD, atenção para a qualidade desse cartão. Normalmente tem que ser classe 3 Ultra, porque senão você não tem velocidade de gravação, se você vai gravar em 4K. Aqueles Extreme são os melhores para isso, né? Linha divisada que eu comentei, sempre procura saber onde está o drone, não deixa o drone sozinho. Outra coisa importante, água. Cuidado com água, mas não é água de jogar em cima, você pegar a água e jogar em cima do drone, não é isso que eu estou comentando. Estou comentando que é o seguinte aspecto. Quando o drone paira sobre água, ele pode perder a referência ou pelo sensor infravermelho ou pelo sensor ultrassônico. Por quê? Porque a água é uma superfície imóvel e o drone pode se perder numa situação dessa. A gente já teve vários casos de pessoas que não leram o manual, porque isso está escrito no manual, que vão ao mar e colocam o drone para seguir alguém surfando no modo automático, aí pum, cai o drone na água e lá está escrito para não fazer isso, porque a onda varia. Então o drone não sabe onde ele está. Estações radiobase, atenção com estações radiobase. Estações radiobase normalmente tem link micro-ondas. Então, é como se aquela região tivesse totalmente congestionada com um sinal em torno de 5 GB, o que atrapalha muito o espectro para funcionamento de drones. Estação radiobase é aquela de celular, né? Links de micro-ondas. De certa forma, atrapalha bastante. Cuidado com as hélices, né? Por que das hélices? Porque a hélice machuca. Hélice machuca. Coloca uma coisa na cabeça. Drone não é brinquedo. Se você tomar uma hélice dessa, no dedo vai machucar. Né? Pode, ponto, expor osso, enfim. Tem que ter cuidado. Muito cuidado mesmo. Porque machuca. Não é brinquedo. Ventos laterais, atenção na pilotagem. Locais adequados para pouso e decolagens, evita subir em cima, areia, terra, põe um tapetinho, uma coisa do gênero, porque senão estraga o motor. O motor é sem escova, mas pode entrar areia por cima no fluxo de ar. Isso acaba moendo a parte de rolamentos, enfim, do motor, porque ele tem um sistema de refrigeração, porque ele fica muito quente. Então, a poeira, às vezes, pode estragar bastante. E segurança, sempre em primeiro lugar, segurança e atenção. Então, para você que está aí, né, pensando no seu sistema solar, na sua placa, como você vai utilizar isso no dia a dia, antes de começar a pensar, pô, e aí, o que eu faço com isso? Tenha em mente isso. Todos esses itens que a gente colocou são essenciais para o sucesso da operação, tá? Então, vamos lá, vou voar. Não precisa de Anatel. Cara, não faça isso. Faça direitinho, faça de acordo com a legislação. Nós já vimos vários problemas com relação a isso. Comigo isso não acontece, enfim, acontece sim. Tá? A experiência que a gente já tem é bem grande em relação a isso. Faça uma coisa direitinho em relação a isso, para poder usar no dia a dia. Bom, dado o recado, então eu vou dividir aqui basicamente 3 itens quando a gente fala da situação da energia solar, o que a gente pode fazer com o drone, né? Então, vamos falar um pouquinho da inspeção visual. Tá vendo essas fotos da direita, pessoal? Essas fotos da direita foram feitas aqui numa fazenda em Itu, onde a gente fez uma instalação, a Gol Solar fez uma instalação, muito legal, por sinal, foi uma instalação, e isso aqui é uma inspeção visual, um drone simples, onde você pode tirar foto
daquilo que você está fazendo ou antes daquilo que você pretende fazer. Se é uma inspeção visual, você pode fazer com um drone simples, com uma câmera de 12 megapixels. Preferencialmente, o drone ele tem que ter um gimbal que pelo menos com 2 eixos de movimento. Os 2 eixos de movimento que a gente diz são, né, o eixo que ele pode ficar tanto para cima como para baixo. Vocês estão vendo aí o drone acionando, né? A parte da câmera, né? Interessante. Então vocês podem ver, olha. Então ele fica giro estabilizado, olha só, tem os eixos de referência, pelo menos 2 eixos, né? O eixo lateral e esse eixo no Y, para que a gente possa ter um controle melhor das imagens e aquilo que vocês vão conseguir na extração das mesmas. Então, GPS, fundamental ter GPS, porque você sabe por onde você está voando, depois você pode pegar no histórico de voo, saber exatamente por onde você passou, que jeito que você passou, direitinho com relação a isso. O GPS que a gente diz é o GNSS, na verdade. GPS é o modelo americano, né, da constelação. Aí tem o GLONASS, que é o modelo russo, tem o Galileu, que é o modelo europeu, e tem o Beidou, que é o modelo chinês. Normalmente aqui no país a gente usa o GPS e o GLONASS. Os drones da DJI são equipados com esses 2 sistemas. Quando você comprar um drone para fazer isso também, atenção, com peças sobressalentes, assistência técnica autorizada, não existe necessidade de nenhum software especial. No caso da DJI específico, se você olhar no controle, você vai ter o DJI Go 4 ou o DJI Fly, e lá você vai ter ferramentas para poder editar as fotos, enfim, e utilizar isso de uma maneira adequada. Então, assim, mesmo só fazendo uma inspeção visual, se você souber, por exemplo, o tamanho de um determinado quadrado aqui, suponha que uma placa dessa tenha quase 1,90 metros quadrados, você sabe proporcionalmente como você pode usar esse tipo de figura em cima, por exemplo, de um programa gráfico, igual um Metashape. E você pode fazer os seus desenhos. Quebra um galho e fica maravilhoso, tá? Dá para usar muito bem esse tipo de foto em primeira dimensão, somente sem fazer renderizações, que a gente vai ver mais à frente. Um bom exemplo de drone para fazer isso é o Mavic Mini, esse que eu acabei de mostrar para vocês. Ele é um drone super legal e ele tem uma característica aqui que é marcante, que é a questão de possuir 249 gramas. Esse fato dele ter 249 gramas, que está aqui, que vocês podem notar, e voar 30 minutos, de certa forma, deixa a sua vida um pouco menos descomplicada, porque você não precisa de uma série de autorizações e registros para esse drone. Como eu falei, leiam a legislação do DSEC e vocês vão entender exatamente aquilo que eu estou falando. Não exime você de responsabilidade, mas se torna um voo muito menos regulado e muito mais tranquilo de ser feito, tá? Ele é um drone que tem o GPS, é um drone que tem a câmera de 12 megapixels, filma em 2.7K, enfim, é um drone super legal e pequenininho, cabe na palma da mão. Aí, no caso, ele está dobradinho, aqui na minha mão ele está desdobrado. Tá? Ele funciona muito bem. Então, show de bola e é super acessível também. Depois, no final, a gente pode até tentar comentar a respeito de faixa de preço. Tá bom? Bom, saindo das inspeções visuais, a gente pode falar um pouquinho da questão mais complexa, né? Então vamos subir um nível. A gente utilizou o drone para fazer uma inspeção visual, foi lá, voou em cima das placas, tomando muita atenção com os ângulos de sol, esse tipo de coisa. No primeiro caso específico, é só para verificar fisicamente como está isso, porque você não consegue extrair mais informações. Fala assim, pô, Henrique, mas eu gostaria de ter mais informações. Ok. Então, aí a gente já começa com uma outra gama de drones, né? E pacotes de programas onde vocês podem utilizar para fazer todo esse processamento. Bom, resumidamente, qual que é a chave do negócio? É o seguinte, é transformar aquela imagem simples que você tem no campo em alguma coisa em terceira dimensão, ou aquilo que a gente chama de ortofotomosaico, né, que são fotos vivas, são fotos georreferenciadas. O que significa isso? Que o drone vai fazer um circuito em cima daquela área, ele vai bater N fotos, tirando essas N fotos,
você vai colocar num programa onde ele vai integrar essas fotos e depois ele vai gerar um modelo 3D, onde você pode girar essa foto para um lado, para o outro, para cima, para baixo, enfim, ver posição do sol, onde nasce, sombras, tudo o que você pensar. Inclusive, a questão de distância, área e volume. Tem um exemplozinho aqui na frente, depois vocês vão poder ver. Então, o que acontece aí? É o seguinte, é um mapeamento de voo comandado pelo programa. Na verdade, você tem programas tipo o DJI Pilot, o DJI Terra, a Drone Deploy, Pix4D Capture, que você tem uma tela aqui em cima, onde vocês estão vendo, olha, você traça uma determinada área, né? Dentro dessa área, você diz como o drone vai coletar as fotos. Então, por exemplo, uma missão simples, complexidade baixa, uma missão onde você precisa, tem muito detalhe, então você vai fazer um double grid, vamos dizer assim, como a Pix4D chama isso. Então, o drone automaticamente vai fazer um quadradinho para o lado esquerdo, e depois ele vira e vai fazer o outro quadradinho. Um quadradinho na horizontal, um quadradinho na vertical, gerando N fotos, N fotos. Dependendo do tamanho, são 100, 200, 300, 400, 500 fotos, né, que ele vai gerar, para depois o programa integrar. Que aí a gente vai falar um pouquinho do programa também. Missões circulares ou oblíquas, que a gente fala, né? Que quando você quer rodar um determinado objeto, você roda esse determinado objeto, quando você roda, você vai gerar um sólido, você vai gerar um complexo vertical, e aí você vai reconstruir. É bom, às vezes, quando você quer fazer uma casa, especialmente para o painel solar, você, muitas vezes, se não é uma usina plana no chão, e é uma casa, você faz uma missão circular. Por quê? Porque ele vai fazer todo o círculo em retorno da casa, você vai pegar toda a lateralidade do processo e mais a parte de cima, onde você vai tirar, vai fazer, vai poder mensurar o tamanho do seu painel solar, enfim, a área de telhado, tudo aquilo que é necessário. Tá bom? E aqui você pode ver, né, por exemplo, no caso o Pix4D, tem até o drone do concorrente, da Parrot. Você tem que entender se o drone que você vai utilizar é compatível com o software que você está utilizando. Então, por exemplo, esse do Pix4D tem até do Spark, que é o mais antiguinho aqui da DJI, para poder ser utilizado. Então, o que significa isso? Quando você conectar o Spark, exemplo, o Spark não está mais em linha, mas se você tivesse, você conecta o Spark junto ao programa, automaticamente ele reconhece, você vai abrir esse programa, vai desenhar onde ele quer que ele execute a missão, ele vai decolar, você desenha, tal. O programinha que você desceu, né, no telefone celular, que está conectado ao controle remoto, vai mandar o comando para o controle remoto quando você terminar. O controle remoto manda a programação para o drone, aí o drone decola sozinho, vai até o lugar, tira tantas fotos quando for necessário para cobrir a área, terminando ele volta para o lugar de origem e pousa, tudo sozinho. Aí você vai lá, pega essas fotos e vai colocar dentro do programa para fazer o processamento, tá? A gente vai falar desses programas aqui para frente, no próximo slide, né? Quem são esses programas? Então, por exemplo, eu estou dando no item 3 aqui, a questão dessas duas fotos do lado direito aqui, que vocês podem observar. Essa daqui foi uma fazenda Itu, aquela do início, né, que eu comentei com vocês. Isso daqui. Tá? Essa daqui é a foto que vocês viram aqui atrás. Quando a gente faz um mapeamento, a gente vai para essa situação. Uma foto simples que vocês viram, que é essa aqui. Imagine 96 fotos, o drone girando em volta, fazendo um grid em cima disso. Virou esse negócio aqui de baixo, gigantesco. Se vocês notarem, eu até deixei de propósito aqui curvas de nível. Eu falei assim, pô, Henrique, o drone faz curva de nível? Faz, porque ele mede a altura do solo através da distância focal e também, dependendo daquilo que você usa, a gente tem estações de base RTK, que eu vou comentar aqui na frente, mas esse é um outro assunto. Você gera esse monte de fotos e programas como DJI Terra, né, Pix4D e Agisoft Metashape conseguem unir essas fotos e gerar a tão famosa foto, né, ortomosaico, papapá.
O que essa foto é? Essa foto é viva. Essa foto é viva porque ela tem informação georreferenciada, ela tem informação de altura do terreno ou altitude. Altitude é em relação ao nível do mar sempre, tá? Altura é em relação onde você está. Essas informações são muito poderosas porque elas preservam toda a identidade dessa informação que foi colhida. Então, uma determinada foto que foi juntada para ter esse cara aqui embaixo, vocês estão vendo, gigante, né? Olha aqui, o painelzinho no centro, foi aquela primeira foto que vocês viram. Na verdade, o drone fez um mapeamento de tudo isso e traçou todas as curvas de nível, que eu pedi no caso só para saber como é que estava o relevo. Mas vocês podem notar que essa foto é viva. Então, se eu puxo aqui uma latitude e longitude, se eu clico num lugarzinho e falo, ó, essa latitude é tal, longitude é tal, a altura desse ponto, ou a altitude desse ponto, de acordo com como você fizer o setup, é tanto. Então, você sabe que, por exemplo, do ponto A para B tem 5, 6 metros de desnível. Tudo isso é mensurável, tá bom? E esse tipo de programa faz isso. Existem dois jeitos de você fazer isso. Você pode utilizar esse tipo de programa e utilizar o seu próprio computador para fazer isso, que, pessoal, tem que ser um mega computador. Tem que ser um computador gamer pesadíssimo, com placa de vídeo, põe SSD, enche de memória RAM, não é 8 GB, estou falando de 16 para cima, né? O computador tem que fritar, tem que ser daqueles que a gente põe na energia elétrica, balança a energia da casa, a luz dá até uma balançada. E fica horas para fazer isso, com exceção do DJI, ou DJI Terra, que ele é mais rápido que tanto que o Pix4D ou o programa da Agisoft, ele é mais rápido. Só que ele também não tem a quantidade de recursos que o Pix4D tem e o Agisoft tem. Aí depende de cada tipo de usuário, qual que é a sua necessidade, né? Então, às vezes, se a sua necessidade é só criar uma figura 3D para poder medir alguma coisa, o Pix4D, o DJI Terra resolve. E, às vezes, você tem necessidade de medidas mais complexas, índices de refração, poder editar a foto, né, consertar os erros, sumir com as coisas que apareceram e desapareceram da foto quando você estava fazendo o mapeamento, esses programas mais complexos são melhores. Detalhe, então, ou você tem um computador assim em casa, ou você vai ter que alugar processamento na nuvem para fazer isso para você. E os programas nos pacotes também vendem esse tipo de coisa, né? Você poder alugar o processamento na nuvem para juntar essas 100 e tantas fotos daquilo que você fez lá embaixo. Tá ok? Aqui tem um exemplo legal que eu coloquei, mas fala assim, pô, Henrique, mas o que dá para fazer, né? Então, esse exemplo número 1 aqui, eu acho que vocês não conseguem ver o áudio, eu consigo explicar aqui para vocês. Olha só que legal. Vocês estão vendo aquela instalação que a gente fez lá atrás da Gol Solar, né? Olha só que interessante. Isso que vocês estão vendo não não filme, é uma junção de 96 fotos. Então, que o programa, o DJI Terra no caso, ele juntou essas imagens, né? Concatenou essas imagens. São imagens concatenadas, juntadas, criando essa nuvem de pontos que você renderiza e chega a essa imagem final. Isso daí é super interessante para você lembrar sempre que, olha só que legal, comecei a fazer uma medida aqui em cima. Ó. Vocês estão vendo que interessante? Então, essa medida significa, essa medida é real. Eu vou medir essa distância desse pontinho a outro pontinho até a casinha branca lá embaixo. Então, prestem atenção. A casinha de força. Então, a hora que você chega numa situação dessa, você chega aqui, ó, o programa vai te dar. Fala assim, cara, você tem aqui 46 metros e 55 centímetros. E esse é 46 metros e 55 centímetros mesmo, porque foi feito com um drone que tem uma estação RTK, que é um negócio super especial que dá uma precisão de 1 centímetro, 1,5 centímetro no solo. Tá? Olha o outro exemplo rolando aqui. Vamos fazer, olha os pontinhos na tela. Então, vamos calcular a área, né, dos painéis solares. Olha que legal. Então, se vocês notarem, dentro dessa área existe um relevo também.
existe uma projeção, existe realmente uma área complexa aqui dentro, certo? Então, existe desnível do primeiro ponto para o segundo ponto, e a gente consegue ver isso através desses programas especiais. Eu vou adiantar um pouquinho aqui para que a gente possa andar. Olha aqui, ó, uma medida do telhado. Fiz uma medida do telhado. Então, esse telhado aqui, a gente tem em torno de 77 metros quadrados. Olha que interessante também. Né? Vocês podem ver. Só colocar os pontinhos. Então, eu sei que ali a gente tem justamente a área de um determinado telhado. Aí a gente vai andar aqui para frente também. Vou dar uma acelerada, calcula volume. E aqui eu aproximei da tela para vocês terem uma noção como se dá para usar o zoom. Sombra de árvore, olha que interessante. Você vem para dentro da imagem, um painel desse tem em torno de 1,92, se não me engano, metros quadrados. Então, assim, bem no olho, hein, gente? Eu poderia ter chegado bem mais próximo para tirar uma medida mais precisa. Eu fiquei com mais ou menos 1,9 metros quadrados, 0,2 de erro. Então, enfim, é uma coisa super interessante, é um negócio muito legal de se utilizar, os resultados são ótimos. Aqui embaixo vocês podem ver, esse é uma animação. Olha só que legal. Isso aqui não é um filme, tá, pessoal? Isso aqui é uma animação de uma sequência de fotos renderizadas. E isso eu posso rodar de qualquer lado. Eu posso entrar do lado da casa, vir para o outro lado, enfim. Isso aqui foi feito pelo Agisoft. O de cima foi feito pelo DJI Terra. São recursos infinitos. Olha que legal, dá para ver a sombra da árvore em cima do painel. Você pode simular como se o sol estivesse passando. É um trabalho muito bom para você apresentar para o seu cliente. Tá? Que tipos de drones podem fazer esse tipo de coisa? Bom, hoje a gente tem no mercado novos, né? Quer dizer, o Mavic 2E, que está saindo agora, a gente tem o Mavic 2.1, a gente tem também outros drones, o Mavic 2 Pro, o Phantom 4, enfim, são todos esses caras. Esse daqui é o Mavic 2 Pro, são drones de 20 megapixels, um espetáculo para fazer esse tipo de coisa. Tem os drones com as estações RTK que fazem justamente a correção online, que aí daqui a pouquinho eu vou mostrar aí para frente. Essa é uma estação RTK, tem uma foto aí. Vou explicar um pouquinho como isso funciona também. Tem o multispectral, tem Mavic 2 Enterprise, Mavic 2 Enterprise Dual, que a gente vai pegar ali na frente para falar um pouquinho das imagens térmicas, Matriz 200, enfim, tem uma gama gigantesca da DJI para esse tipo de coisa, tá? Essa daqui é uma estação RTK, disso que eu estava comentando agora há pouco com vocês. Para que serve essa estação? Essa estação é quando você precisa de um trabalho de engenharia assim, preciso, reconhecido, onde você vai colocar no CAD, você vai usar para alinhamento do túnel, da ponte, da placa solar, você tem uma usina gigantesca, você tem que saber se está descolando 1 centímetro daquilo que foi planejado. Esse tipo de estação, junto com esses drones que aceitam o RTK, fornece isso para você. Todos os lugares do mundo utilizam exatamente isso. Existe também um procedimento que pode fazer uma pós, né? Um pós-RTK, que é o PPK, que eles chamam, que também é um procedimento que existe para você corrigir a posição fotográfica. Eu gosto muito do RTK. Por quê? Porque é tudo online, funciona tudo online. Você pareia o controle com a estação fica pareada com o controle pareia com o drone voa. Se ele está na posição errada por alguns décimos ou décimos de milésimos de latitude e longitude, a estação já corrige e já dá a foto exatamente no lugar correto. Quando você une todas, sai perfeito. Então, até a questão de pontos de controle fica muito reduzida, é um negócio muito legal mesmo, super agressivo. Esse tipo de estação garante um trabalho fenomenal. Aquelas fotos que vocês viram foram feitas com um drone que estava utilizando uma estação RTK, super preciso. Mas mesmo o Mavic Air, que é um drone super antigo, já super antigo não, mas é um drone antigo, mas excelente, mesmo sem estação, sem nada,
consegue fazer renderizações maravilhosas. Eu já fiz um monte com esses caras aqui, ficaram perfeitas, com 12 megapixels, enfim, com o sistema GPS normal, sem RTK, também fica muito bom, tá? Muito bom mesmo. Bom, então a gente passou rapidinho a questão da inspeção visual, falou um pouquinho da questão de reconstrução 2D, 3D com os programas, né? DJI Terra, Pix4D, Agisoft. A gente falou a respeito de como dá para fazer isso de várias maneiras diferentes. Gente, é tudo muito rápido, mas é para vocês entenderem como dá para fazer. Depois, numa próxima oportunidade, a gente pode entrar detalhe a detalhe, um por um, de como. E agora, vamos falar um pouquinho do termal, senão nosso tempo vai acabar. Falando um pouquinho do térmico, que é essencial para vocês da questão solar, que a gente descobriu, a gente fez um estudo na Unicamp recentemente, o professor Marcelo participou com a gente, o Bruno, é um negócio sensacional para achar problemas em placas solares, tá? Coisa de filme, um negócio muito jóia. Para vocês entenderem um pouco daquilo que a gente está falando, luz visível, isso aqui é o espectro de frequências. Falando um pouquinho de engenharia da coisa. Existem frequências no universo, certo? Muito minúsculas e frequências longas, gigantescas. Bom, o que nós enxergamos é só esse risquinho no meio. Isso aqui é luz visível. Isso daqui são o que os nossos olhos enxergam. Então, né, o que os nossos olhos enxergam representa somente uma parte muito pequena da informação. Existem dados que somente câmeras especiais podem ver, lentes, olhos especiais. Enxergam coisas que nós não enxergamos. E é o que acontece no caso do infravermelho. O infravermelho, basicamente, a gente consegue ver uma relação de calor. Calor é uma medida paramétrica ou direta. Paramétrica é quando a gente consegue, através do calor, por exemplo, saber que a corrente elétrica está errada, que informa muita coisa. Então, olha aqui em cima, que interessante esse exemplo. Isso daqui é esse drone, o Mavic 2 Enterprise, né, DJI, isso é uma câmera dual, onde a gente consegue fazer o mix da imagem, né? A gente faz o mix da imagem entre a imagem térmica e a imagem real, a imagem visual. Então a gente vai passando uma imagem para outra, de uma para outra. Olha só, essa só está em infravermelho numa paleta rainbow, que a gente chama. Aí eu mixo as duas imagens e ele mistura real com a infravermelho. Vocês podem notar que tem uma sombra em cima da placa, né? E essa sombra junto com uma célula danificada aqui embaixo. Olha só que espetáculo. Se eu acabei de instalar essa placa, jamais eu vou saber se ela está funcionando perfeitamente ou não, se eu não tiver uma condição de poder fazer um estudo assim. Imagina num parque gigantesco, ou sei lá, você instalou N placas, você precisa saber se todas estão funcionando, se não tem um crack, uma rachadura, alguma coisa do gênero. Esse tipo de ferramenta é animal para isso. Fatores que demoram para você aprender. Tem que fazer curso desse tipo de coisa. Os ângulos das imagens, a posição do sol, o ganho da câmera, a saturação da imagem da câmera, qualidade da câmera do drone. Isso aqui eu nem vou falar, porque se não for um drone bom, se não for uma câmera muito boa, você não consegue enxergar nada. A interface com o usuário, para você poder usar, extrair esses dados e mostrar isso para o seu cliente ou no seu negócio. E justamente essa questão do MSX. O MSX é a fusão da imagem real com a imagem térmica. Olha aí, estou mostrando de novo, olha que barato. Só está a térmica. Pô, mas que célula que é? Faça uma fusão com a real e me mostra. Isso é online, tá, gente? Não é depois em casa, no computador, é no controle remoto. No caso aqui, a gente usou esse Smart Controller, que é até uma foto que o professor Marcelo postou, né, que eu sugiro que vocês leiam o artigo que ele colocou no canal Solar. Tá bom? Então vamos dar continuidade, olha só que interessante. Mesma coisa, um painelzinho solar na engenharia elétrica da Unicamp. Olha que interessante. Vocês podem notar que aqui é um mapa que a gente chama de, se não me engano, é um rainbow, que ele corre todo o espectro de calor dentro daquela imagem que eu estou vendo. Então ele separa tudo em cor, como se fosse um arco-íris completo. O mais frio vai estar com as cores mais frias, por exemplo, o azul ou o preto, né? E o mais quente vai estar com as cores mais quentes, que é quase saindo do vermelho e do laranja fortíssimo para um branco, como se fosse fogo.
Então, se vocês vão notar que tem um detalhe interessante nessa foto. Essa borda aqui, tá vendo que essa borda tá gelada? Isso aqui é mato na borda, tá? Porque esse negócio está inclinado. Isso aqui é mato, né? Então, isso aqui é sombra em cima, você está perdendo rendimento na sua placa. E aqui ninguém, né? Ah, não, é um matinho, não faz nada. Pelo calor das células, você consegue ver que esse negócio não está funcionando direito. Outro detalhe, essa é uma foto, né, feita mais ou menos a uns 25 metros de altura com esse drone, o Mavic 2 Enterprise Dual. Existem várias paletas de cores, então você pode usar paletas de cores que a gente chama para definir o que é quente, o que é frio. Você muda a variação, como eu vou dizer para vocês, você pode mudar o ganho da imagem, né, tornando o sensor térmico mais sensível ou não a determinadas faixas de temperatura. Então aqui eu tenho exemplo de 4 paletas de cores diferentes, onde você pode localizar diferentes problemas nas suas placas solares. Tem essa daqui de baixo, né, contando 1, 2, 3, né, que ficou vermelho, ficou super evidente que a gente tem uma célula bichada nessa placa, né, coisa que você jamais vai conseguir descobrir com tanta precisão do jeito que a gente faz aqui. Essa imagem aqui, olha, do lado direito, que vocês podem ver, esse quadradinho, exemplifica bem isso. Isso daqui foi feito no MSX. Essa foi uma imagem mais perto, o drone estava mais ou menos a uns 8, 10 metros de altura em relação à placa, e quando a gente se aproximou da placa, a gente misturou as duas imagens, tudo ao vivo, tá? E automaticamente essa célula aqui ficou marcada como vermelho. Por quê? Porque a temperatura dela está altíssima em relação às outras. Ela não está funcionando para esse caso específico. Então a gente tem uma anormalidade aqui. E detalhes interessantes, né? Se vocês podem olhar nas outras fotos, que é do mesmo lugar, não adianta, se você não regular direito a altura, o ângulo de ataque da câmera para que você possa enxergar, nessa foto de baixo, vocês vão ver termicamente, está tudo igual, certo? Não tem problema nenhum. Vocês não vão conseguir ver alteração nenhuma. Agora, no ângulo certo, na altura certa, com o mecanismo correto, com o ganho exato, você tem o resultado igual de cima. É perfeito isso aqui. Isso aqui é by the book, como a gente diria. Melhor que isso, impossível. Ela assim, identificou, né, a célula, o lugar onde a gente tem o problema. Né? Num negócio solar monstruoso, isso aqui é sensacional. Outros detalhes importantes, elementos estranhos. Então, vocês podem ver um urubu. Olha só que interessante, urubu na cena. Falou assim, poxa, o que é isso? Então, essas coisas acontecem nas imagens térmicas, da gente encontrar coisas estranhas e a gente tem que saber interpretar. Então, por exemplo, na foto de baixo vocês podem ver o urubu aqui do lado das placas térmicas. Por que eu estou comentando do urubu? Para mencionar o que é estranho no processo. Então, por exemplo, do lado direito, vocês estão vendo aqui, né? É como se olhasse o ultrassom de bebê. Isso, né? O médico que cuida de ultrassom, ele tem que aprender a ler com outros olhos. Exatamente a situação que a gente tem aqui. Se vocês olharem do lado direito, embaixo, vocês vão ver a questão das placas solares. Vocês vão notar as conexões das placas solares. Olha só que engraçado. As conexões frias das placas solares. Aqui, ó, onde está o point laser. Aqui, ó. Isso aqui é a estrutura metálica das placas solares nesse tipo de paleta. Sabe, vocês têm ideia o que é isso aqui? Isso aqui é calha. Sabe por que a calha, nesses pontos, estão com a temperatura altíssima, totalmente diferente? Porque as calhas estão enferrujadas. Qual é a cor que fica o ferrugem? É preto. O preto faz o que com o sol? Absorve calor. A temperatura sobe e fica marcado. Isso aqui é ferrugem, oxidação, num nível altíssimo. E o resto não tem. Entenderam? Então, quer dizer, esse tipo de coisa é muito interessante mesmo. E sempre aparece. Tá? Vou mandar mais um pouquinho aqui na apresentação. Tirar um apontador laser aqui, que senão não vai. Aqui. Bom, 2 drones da DJI muito importantes que fazem esse tipo de coisa, né? O Matriz 210 V2 com câmera XT2 ou XS, que é esse cara que está aqui do meu lado, vocês podem ver.
super equipamento, um equipamento de altíssimo investimento, com uma câmera carésima, assim, para funções extremamente especiais, né? São coisas que passam de 200 mil reais, fácil, porque tem funciona embaixo ele tem IP43, umidade, você consegue trocar bateria embaixo de chuva, enfim, é uma coisa extremamente complexa. Excelente para fazer isso. Mas existem outro tipo de solução, como é o Mavic 2, né? Dual, que é esse cara que está aqui na minha mão, que foi ele que fez todas essas imagens que vocês estão vendo. Exatamente esse drone aqui. Assim, né? Olha, ele sendo ativado, a câmera. Então, vocês podem notar, coisa interessante, a câmera dele é dual, né? Ele tem uma parte que é termal e outra visual. Uma câmera 4K visual e a termal. Olha só a questão do giro estabelecido, né? Vocês podem ver, eu vou girar aqui, olha só que interessante. Ele tem 3 eixos, a câmera não se desestabiliza, tá vendo? Olha que interessante, ó. Tô balançando o drone. Você tá vendo sempre a câmera reta. Isso que garante sempre o voo estável e as imagens perfeitas. Olha só, ó. Olha que legal. Tá ok? Ó, as 2 lentes. Então esse é o tipo de drone que gerou essas imagens. Só um drone desse deve estar por volta de uns talvez 40 mil reais, alguma coisa do gênero, dependendo muito do câmbio, do dólar e o tipo de controle que você utiliza, né? À direita, a foto do telhado anterior, mais ou menos de 20 metros de altura, onde vocês podem ver a célula bichada no centro, olha lá, no topo, olha só que interessante. Numa altura dessa, você já identifica num painel desse, se isso daí já está acontecendo. Com o acerto correto, o ganho correto, o ângulo correto, atenção com o reflexo do sol, porque pode gerar falsos positivos e negativos. Mas aprender a utilizar, cara, você vai ter esse tipo de resultado utilizando o drone na sua operação solar. Embaixo tem uma foto de uma tela, só aqui para exemplificar, isso aqui é um incêndio, né? Aqui a gente consegue medir uma temperatura no centro de 235 graus. Essa câmera, ela consegue fazer isso, a gente consegue medir temperatura. Inclusive, tem gente utilizando até para identificar a questão de febre com Covid-19, é um produto super vendido para isso. Enfim, é um drone que realmente resolve esse tipo de problema. Eu vou andar mais um pouquinho aqui, a gente está no final da apresentação, para alertar outras coisas interessantíssimas. Medida térmica, a gente consegue fazer medidas paramétricas. Através da temperatura, eu sei quanto de corrente está passando num determinado lugar. É possível. E principalmente se tem sobrecarga. E isso é fundamental. Gente, olha aqui, ó, o inversor, olha que interessante. Saindo fases, ou RST, ou o que seja, se tiver desbalanceado, tananá, o drone, por incrível que pareça, a gente consegue saber. Se eu tenho um curto-circuito, se está passando corrente demais, se o fio está quente, está errado, vai explodir, vai pegar fogo. O drone, a gente consegue ver isso com antecedência. Por quê? Porque a câmera térmica tem precisão para fazer isso. O erro dela, no alto ganho, chega a ser menor que 5%. Então, quer dizer, poxa, se eu estou medindo, sei lá, 33 graus de alguma coisa, eu estou trabalhando com 1,5 graus em cima desses 33. Quer dizer, é muito bom mesmo, para ser um equipamento desse gênero e voar, né? E entregar esse tipo de resultado. E você troca entre a imagem real e a imagem térmica. Bom, o que eu gostaria de deixar aqui para vocês em relação a isso, por favor, leiam esse artigo do professor Marcelo, né, da Unicamp, que foi um trabalho que ele começou a construir num dia que a gente foi lá, justamente para discutir a respeito de todos esses dados, os drones térmicos. Nós vamos falar muito mais coisa para vocês em relação ao tempo, com esse tipo de situação que a gente tem. Né? O artigo ele é muito importante porque explica os erros que vocês podem encontrar nas placas, como, de que jeito. Enfim, aqui é para mostrar para vocês como é tudo possível conglomerar todos esses dados e gerar esse tipo de informação no trabalho de vocês no dia a dia. E aqui eu deixo para vocês também o contato da Gol Solar, né? A Gol Solar, vocês podem entrar em contato com a gente, né? O braço da Golden, distribuidora, né? Nesses contatos, nós vamos esclarecer dúvidas ou encaminhar corretamente para dentro da equipe da DJI, que seja, ou próprio da Golden, se for caso de computadores, ou da Gol Solar, para ver a questão de pacotes, onde vocês vão colocar placas, geradores. Poxa, precisava de drone, assim, assado. A gente vai colocar os especialistas para conversar com vocês, para apresentar as melhores soluções. Enfim, nosso objetivo é colocar a solução final
no seu negócio, garantir que você tenha sucesso naquilo que você está executando, né? Utilizando essas tecnologias avançadas. Lembrando sempre que drone não é brinquedo, tá? Não comprem. Achei um negócio legal pra caramba, entrei lá no eBay, fui lá, peguei no AliExpress, olha só, tá R$500. Não faça isso, gente. Não tem Anatel, não é legal, não é regularizado e não é um celular, não é um brinquedinho. É uma aeronave sujeita à legislação da aeronáutica, né? Tem legislação da Anatel. É complexo, não é brinquedo e atenta contra a sua segurança, ou melhor, pode atentar contra a sua segurança e de terceiros. Então, por favor, sigam a regra do jogo, né? Drone não é brinquedo, é uma aeronave, tá bom? E dentro disso, eu acho que a gente pode abrir para perguntas. Me alonguei um pouco, pessoal, mas eu acho que foi útil. Conversa boa é assim mesmo, Henrique. O tempo voa, a gente peço nem percebe, desculpa, né? mas eu acelerei aqui, estou batendo em 1 hora. Não, que isso, rapaz. O que importa é o conteúdo aí. O pessoal gostou bastante aqui, né? Foi excelente a apresentação, né? Inclusive, eu anotei aqui, a gente vai daqui a pouquinho passar para as perguntas, né? Mas eu já anotei aqui vários comentários, né? Já resolveu o problema aí de umas 20 pessoas aí, Henrique. Uns falando Puxa, que legal. que agora, antes eles mandavam os instaladores para fazer as vistorias técnicas e demoravam lá, conseguiam fazer 2 vistorias por dia, né? Uma. Agora, alguns falando já que vão fazer 10, né? Vão aumentar aí a meta, né? Dos vistoriadores. Outros falando aqui também que vão jogar fora as trenas, né? Porque né, não faz mais Verdade, sentido, verdade. né? Ter que aposentar elas ou deixar elas num espacinho guardado lá, né? Mais recluso ali na mala de ferramentas, né? E outros falando também que para detectar problemas, né? Que envolvam aí medições termográficas, né? Também acabou, né? Aquela usina que o cara tem lá de 5 mega, né? 20 mil painéis para fazer a avaliação, né? Antes ele perdia também lá uma semana, alguma coisa do tipo, né? Ele agora está falando que vai fazer em algumas horas, em alguns dias no máximo, né? Então já vai resolver o problema de muita gente, viu? Eu acho que é legal que a gente consegue quantizar coisas assim que antigamente não eram quantizáveis. Então, por exemplo, de repente o cara põe uma grade ou tem um matinho no chão, deixa isso aí assim assado. Cara, de repente com o drone térmico a gente olha que essa placa ela está comprometida em 30% da capacidade dela por uma brincadeira dessa. Por apenas ter uma grade fazendo uma sombra ou um mato acima de uns 40 centímetros. Você vai comprometer seu material, cara. Em grande escala, você está perdendo muito dinheiro mesmo. É isso aí. Né? Perdendo o teu dinheiro e perdendo o dinheiro do teu cliente, às vezes, né? Deixando de Exatamente. entregar ali uma excelência, né, com o teu produto, né? Gerando novos negócios, né? Então, são ferramentas, né? Encantando, às vezes, seu cliente, numa fase pré-projeto, como você mostrou, a gente consegue gerar um 3D, modelar, de repente, as placas ali, antes mesmo delas estarem lá, né? E Isso. nesses detalhes aí, você acaba cativando o teu cliente. O Henrique, tem muitas perguntas aqui, tá? A gente já vai começar a ler. Já peço desculpa aí a todos os espectadores e aos participantes, né? Que a gente não vai, infelizmente, conseguir responder todas as perguntas aqui no tempo, né? Mas depois eu até proponho aqui, Henrique, a gente manda essas perguntas para você aí com os dados aí para você de repente responder, né? Aquelas pelo menos que a gente não conseguir responder no ar aqui para esses caras, para Lógico. essas pessoas. Sem problema. Matheus, vamos começar aqui então. Se você quiser ler as perguntas aí para o Henrique, né? Aí a gente já vai endereçando cada uma delas. Ok, então vamos começar. Quais drones da DJI comportam câmera infravermelho? São fornecidas essas câmeras? Eu posso adaptar essas câmeras infravermelhas a drones que eu já comprei? Bom, vamos lá. Hoje, oficialmente, o que acontece? Como não existia uma solução de mercado para câmera infravermelho que fosse atendido, né, surgiram várias alternativas, principalmente com esse cara aqui, que é o Phantom, onde se instala a câmera infravermelho na frente, atrás, do lado, enfim,
uma série de outras coisas para que você consiga fazer o infravermelho. Tá. Gente, isso aí é, assim, acessórios. Criou-se, colocou-se, mas não é da DJI. Então, você muitas vezes compromete a estabilidade do voo, você coloca o equipamento em uma situação de risco, por quê? Porque o equipamento não é feito para fazer isso. Então, basicamente hoje, solução com infravermelho. Ou você voa com um Mavic 2 Enterprise Dual, que é esse cara que eu mostrei para vocês, né? Ou você pode ter uma solução tipo esse cara aqui, que isso daqui é caríssimo, né, para empresas de grandíssimo porte, onde precisam de estruturas voando 24 horas, estruturas realmente pesadas, de equipamentos que podem ficar voando um tempo excessivo, tá? E tem condições de investimento para fazer isso. Então, hoje, a gente só tem o Mavic 2 Enterprise como oficial com câmera dual. Ok. Quando você citou ali no limite de voo 250 gramas de peso total, é só do drone, né? Não é do drone, por exemplo, mais uma câmera termográfica externa de 50 gramas? Não, é o conjunto. O conjunto pode decolar com 250, para baixo de 250 gramas, a legislação trabalha de um jeito. Acima de 250 gramas, a legislação trabalha de outro. Então, por exemplo, quando eu falo 250 gramas, é 250 gramas aeronave, que está aqui com a hélice, e tem bateria, tem isso, tem tudo. Entendeu? Então, eu estou decolando com 250 gramas. Só uma coisa que o Henrique, detalhe, só esse drone específico, ele tem 249 gramas. Só para deixar claro, né, pessoal, o Henrique, até se puder enfatizar isso, né? Essas câmeras que já estão ali acopladas, né, desde que especificadas corretamente, elas já tiram as imagens termográficas, né? Não sei se, de repente, o pessoal está com a impressão de que você tem que pendurar ou adaptar uma câmera termográfica, né? Olha, pessoal, tá vendo aqui de novo? Olha que legal que ficou essa imagem. Bem próximo, ó, tá vendo? Vocês podem ver duas câmeras aqui, certo? Tem uma câmera visual, né? Que é essa maior zona. Essa câmera é uma câmera de 4K, 12 megapixels. E esse que parece um espelhinho. Esse que parece espelhinho é a termográfica. Quando você filma ou tira foto com esse tipo de drone, então, vamos complementar a resposta da anterior, que é o seguinte: quando você vai e acopla alguma coisa, você vai ter que pôr SIM card, você vai ter que pôr bateria, você vai ter que pôr um GPS para dizer de onde foi tirada essa foto. Enfim, é uma bagunça esse negócio. É uma bagunça. No final do dia, você tem que colar essa informação, tem processamento desse negócio. Aqui não. Quando você faz isso com esse tipo de drone, o que acontece? Você tirou uma foto, por exemplo, visual ou térmica, pum, sai o casalzinho. A térmica é visual. Fez o filme, pum, sai o casalzinho. O visual e o térmico. Aí é uma questão de você juntar se você precisar. Enfim, está tudo certinho nos diretórios. E nesse caso específico, esses drones são georreferenciados. Você consegue dizer que cada foto foi tirada na latitude tal e longitude tal. Então isso é mais legal ainda. E aparece até no monitor, quando a gente faz o voo, né? Quando a gente tem os monitores, a gente está voando, inclusive tem fotos dessas daí, que isso fica bem claro. Aparece no cantinho da foto aqui em cima o georreferenciamento, latitude e longitude. Entendeu? E todo esse processo, o que acaba acontecendo? Se você quiser importar para dentro de um Google Maps da vida ou qualquer coisa, funciona do mesmo jeito. Olha que legal o monitor. Né? Ela já sai pronta, já sai tudo estruturado, pronto para você utilizar. Não tem esse negócio de ficar passando 10 horas depois em cima do computador. Porra, mas de onde que é essa foto? Eu não vi de onde foi. Está tudo ordenado, está tudo estruturado para você gastar o menor tempo possível. Ok. A próxima pergunta, pensando aí nos modelos disponíveis, né? Qual que seria minimamente aí um drone custo-benefício para quem está aí instalando sistemas fotovoltaicos? Então, até complemento, né? Com infravermelho e sem infravermelho, né? Quais são os modelos bacanas aí que vocês recomendam? Volto sempre na questão do seguinte, pessoal.
toda vez que vocês forem comprar drones, pelo amor de Deus, olha se o drone tem Anatel, antes de qualquer coisa, né? Não vai nessa, eu tiro o selinho para você, não existe isso, acabei de falar, comercialmente isso é proibido, não pode, é encrenca, dá rolo, gigante. Outra, drone não é brinquedo, é aeronave, é um avião, tá? Só não leva gente dentro, é uma categoria menor de aeronave. Então, cuidado, 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 não é brinquedo. Volto. Drone, para uma inspeção visual, eu recomendaria você comprar um Mavic Mini, né? Para você tirar foto, você vai lá, tira foto, depois você sabe, você coloca no chão uma toalha que mede 2x2, 1x2, da foto, a hora que você tiver essa toalha lá, ou tiver esse retângulo, ou desenhar no chão, quando você for buscar essa imagem para jogar em cima de uma casa, você sabe exatamente a medida, vai ficar bonito. Você consegue se virar com um programa gráfico e fazer isso, é fácil. Você tem o dimensionamento. Vai crescer, né? Então aí você vai precisar de drones mais complexos. Então aí você vai precisar de Mavic 2. Você tem Mavic 2 Pro, você tem Mavic 2 Zoom. Aqui, né? Esse é o Mavic 2 Zoom. Um verdadeiro arsenal aqui em casa. Essa apresentação de hoje. Mavic 2 Zoom. Nós estamos lançando agora o Mavic 2 Air, que vai ser o mais acessível dos novos. Antigos, você tem o Mavic Air, que você pode fazer isso. Muitos programas aceitam o Mavic Air, né? O Drone Deploy aceita o Mavic Air, o Pixford Capture aceita o Mavic Air. Esse é um baita de um drone, excelente para fazer super rápido, reliable, que a gente fala, né? Ele é muito forte também. Então, quer dizer, desde os antigos, do Mavic Air você pode usar, o Mavic Air 2 que a gente está lançando agora, aí para ficar um pouquinho mais caro, aí você tem o Mavic 2 Pro, é um pouquinho mais barato o Mavic 2 Zoom, que é esse que eu acabei de mostrar. São equipamentos excelentes, extremamente confiáveis, silenciosos, voam 30 minutos, esses caras, alcance de 7 quilômetros, enfim, em laço de dados a 1080p de imagem, é muito legal mesmo. Eu vou aproveitar aqui, Henrique, também quero responder essa pergunta aí, né? Questão de viabilidade de drones, né? Não esqueçam, pessoal, de levar em consideração, né, tudo que você consegue automatizar na hora de se adquirir um drone, né? A gente mostrou algumas funcionalidades, o Henrique mostrou, né? Então, termografia, né? Imagina o quanto de tempo que você deixa de gastar para identificar falhas, né? E, inerentemente, quem está aí no mercado instalando bastante sistema, fazendo bastante projeto, vai, em algum momento, se deparar com uma falha, infelizmente, né? Ou seja uma falha do equipamento, uma falha da instalação, e você precisa de uma ferramenta como essa, ajuda bastante, tá? Esse case que o Henrique trouxe aí, a gente passaria tranquilo aí uma semana para identificar as falhas que a gente identificou em meio período de trabalho, né? Então, lembrem, né, que para identificar essas falhas, identificar esses problemas, vocês precisam deslocar a mão de obra, né, engenheiros, instaladores, e isso deve ser levado em consideração. E sem falar daquela questão de medição, né, de você poder fazer uma vistoria técnica para levantar as dimensões do teu telhado, né? Então, muitas vezes você tem que mandar uma equipe técnica, fazer os caras colocarem todos os dispositivos de segurança, né? Os cintos paraquedistas, enfim, todos aqueles equipamentos da NR35, né? E fora o risco que você tem de colocar o cara no telhado, eventualmente sofrer uma queda, né? Então, isso também tem que ser levado em consideração na ponta do lápis, né? E outra coisa também é com relação às animações, né? Aquilo que você consegue gerar de material para encantar o teu cliente num pré-fechamento, né? Um 3D que você pode fazer, uma simulação colocando as placas, mostrando para ele, né? Então, tem também aí um ganho, né? De repente, te trazer, né? Fazer você ganhar oportunidades que você não ganharia, de repente, sem mostrar uma coisa mais elaborada, tá? É meu ponto de vista aí, viu, Henrique? Não, Bruno, tá certo. E outra coisa, né? Eu não sei se eu até mencionei. Drone tem a ver com mitigação de risco em todas as áreas. Aqui no caso solar, você comentou do cara subir no telhado, ou quebrar a telha, cair, se machucar, morrer, questão de energia elétrica, enfim, tem uma série de senão poréns nessa história, né?
Mas drone é mitigação de risco, sempre, em qualquer opção que seja. Quando a gente vai desde a Polícia Militar, Exército, Marinha Aeronáutica, Bombeiros, enfim, telhado, resgate de pessoas, mitigação de risco. Você tira o risco humano e deixa a máquina fazer o serviço, né? Para ninguém possa correr nenhum tipo de risco. Só a título de exemplo, ó, eu só estou mostrando aqui na câmera, vocês podem ver, aqui tem as missões, né? Então aqui, por exemplo, se eu clicar, ó, olha só que legal. Então você abre, tem uma determinada missão. Se você consegue ver como fazer uma determinada missão. Olha que barato. Então você vai lá, você coloca os pontinhos e fala assim, drone, faz esse caminho. Só isso. E dá o play, meu amigo. Pronto. O drone vai fazer esse tipo. Isso que é uma programação. Ah, preciso entrar no computador fazer. Não. Você pode fazer via o controle, certo? Ou você vai fazer via o aplicativo no celular. É assim, é brainless, como a gente fala, né? Sem dor de cabeça, né? É complexo tudo isso? Pra caramba! Como eu falei, um brinquedinho desse tem no mínimo 26 núcleos de processamento, mas a interface é maravilhosa, porque deixa tudo tranquilo e fácil de fazer. Temos mais perguntas aí, Matheus? Com certeza, né? Passar para mais algumas aí. Os controles remotos têm, com os controles remotos com a tela LCD incorporada, eles têm interface HDMI, USB? Tem. Como que eu posso me conectar a eles para transferir as coisas para o computador e assim por diante? Tem. Bom, a primeira coisa é o seguinte, todos os controles remotos, o que acontece? O próprio aplicativo, quando você grava uma determinada imagem, funciona assim. Se o drone tem memória interna, ele grava na memória interna. A memória interna, ele pode ter, sei lá, 8 GB de memória interna, pode ter 16 GB de memória interna, só que ele tem um slot de cartão com micro SD. Você põe um micro SD no drone. Dependendo do controle remoto, se for um smart controller, você também pode colocar cartão de memória no smart controller, fora a memória interna que ele tem. Todos os controles e os aplicativos que vão no celular permitem fazer a transmissão ao vivo da imagem, por exemplo, num canal de YouTube, ou seja lá o que for, daquilo que você está filmando, ou você grava aquilo lá no cartão de memória dentro do drone. A partir desse momento, você pode fazer o download com o drone voando para o controle remoto, e o controle remoto faz automaticamente para dentro do programa no seu celular. Se for nesse com tela embutida, faz para dentro do cara. Se você quiser copiar pro cartão de memória, você também copia para o cartão. Se você quiser transmitir por Bluetooth para um terceiro telefone, você também faz. Cara, é tudo conectado. É muito fácil. É uma questão de colocar a mão e só aprender como faz. É muito fácil tirar a informação dali. Fora as informações que a gente diz que ficam em cache, que são as informações de baixa resolução, que você vê ao vivo, tudo aquilo, abre a foto ao vivo, vê tudo ao vivo. Pô, eu queria a minha foto de alta, não tem problema, porque lembrando, você tirar uma foto mais ou menos a 10, 12 metros de altura de um telhado com uma câmera de 12 megapixels, depois, se você for ampliando, você consegue ver o tamanho de um parafuso, entendeu? Então, pode relaxar com relação a isso daí. E a próxima pergunta, no caso desses drones menores, né, eles se dão bem com o vento, não corre risco aí do vento levar por ele ser muito leve ou com pouca potência de motor? Não, ele tem um limite, se você entrar no site da DJI, cada drone tem um limite com vento lateral, varia, 30 km por hora, 40, 50, 60 km por hora. Conforme a máquina é maior, igual esse monstro aqui, mais resistente ao vento lateral. Como é que funciona isso? Todos esses drones, com exceção do Telo, da DJI, que é um drone super simples, que não tem GPS, não tem nada disso, esse realmente pode ser levado pelo vento. Se ele sumir do sinal de Wi-Fi do telefone, você perdeu o drone, ele não volta para casa. O que acaba acontecendo é o seguinte, o piloto, ele sempre tem instrução na tela quando o vento lateral está muito forte para o drone específico dele. Fala assim, ó, atenção, o vento lateral está muito forte, aterra o drone, traz o drone para casa. Ele não foi feito para resistir a esse tipo de vento, então você abaixa o drone. Já vi drones voando assim, se corrigindo ao vento, de lado, para que o vento não levasse. Então, provas extremas, por exemplo, esse Mavic Air aqui, resistiu a Jericoacoara, os caras com paraglider, o inferno, o drone voando lá na lateral, tanto ia quanto voltava.
Existe um valor específico, cada drone tem o seu para vento lateral. Você pode procurar no site da DJI, www.dji.com, e lá você vai abrir o produto específico, e lá embaixo nas especificações está bem claro com relação a isso. Ok, a próxima pergunta, se o modelo Mavic Pro é recomendado para uso profissional e se é possível instalar uma câmera térmica nele. Então, a câmera térmica é aquilo que eu falei, faz parte do conjunto das adaptações. Você pode instalar, depois você vai ter que coletar os dados, você vai ter que disparar a câmera de outro jeito, vai ter que alimentar a câmera de outro jeito, enfim, a DJI não tem isso como original. Então, tem as pessoas que fazem a adaptação. Nós não recomendamos. Por quê? Porque alteram a característica da aeronave. Alterou a característica da aeronave, ela está sem certificação. Não foi assim que a DJI fez o produto. Então, temos um problema, tá? E a primeira parte da pergunta é se o Mavic Pro, é isso? Ele é próprio para uso profissional, se é possível usar ele em uso profissional. Então, o Mavic Pro é o anterior a esse cara aqui, o Mavic 2 Pro. O Mavic Pro, ele é um ótimo drone também. Ele consegue fazer toda essa questão de mapeamento sem problema nenhum, consegue fazer o 2D, 3D, consegue gerar as imagens para você processar o 2D e 3D. Você pode usar ele sem problema. Ok, na próxima pergunta, então, onde que eu consigo aí encontrar um curso ou mais informações para aprender aí a pilotar os drones, medir os telhados, fazer o desenho 3D e assim por diante? Existem vários cursos no mercado. A gente pode depois soltar uma lista no canal Solar de pessoas e empresas que fornecem esses cursos, para não ser injusto com ninguém, tá? Mas aí o pessoal, por exemplo, tem empresas que fornecem treinamento no Pix4D justamente para fazer isso. Terrenos, saber variação de terreno, saber metragem de telhado. A gente faz uma lista disponível e depois fica no canal Solar. Empresas, inclusive, que estejam interessadas, que estejam assistindo a gente, podem mandar essa informação para a gente não passar só de 2 ou 3 que eu vou lembrar de cabeça e ser injusto com alguém, tá bom? Em breve a gente vai ter no canal Solar também um curso específico, né, unindo drones e energia solar, né, específico para quem é do setor, utilizar as ferramentas da forma correta, Exatamente, né, exatamente. saber especificar, né, essa questão que o Henrique comentou de não fazer adaptações é muito importante, né, é importante você ter a ferramenta na plenitude, usando ela da forma certa, da forma correta, e isso tudo a gente vai passar também em breve. Aguardem, né, Henrique? Opa, sem dúvida. Ok, Olá, próxima Matheus. pergunta. Oi, próxima pergunta então. A partir de qual modelo a gente já consegue tirar fotos para fazer modelagem 3D de uma residência, por exemplo? Então, o que acontece é o seguinte, quem desenvolve o software, ele tem que adaptar o modelo que a DJI lança. Então, por exemplo, eu já ouvi que a Pix4D não vai fazer para o Mavic Mini, tá? Então, existem algumas restrições técnicas que não vou entrar aqui no negócio porque é muito, muito específico para a gente falar. Mas todos os outros drones, então vamos falar, por exemplo, dos antigos, que é o Mavic Air. O Mavic Air está disposto em todos os softwares para fazer mapeamento. Então, toda a família de Mavic para cima do Mavic Air estão disponíveis. Então, tem o Mavic Pro, o Mavic 2.1, o Mavic 2 Pro, aí a linha Enterprise, aí os Phantoms. Né? Então, a partir do Mavic Air, que é um modelo... Até o Spark, que é o pequenininho, que eu mostrei para vocês lá atrás, é disponível. Mas, assim, realmente, eu pensaria em, né, começando com o modelo antigo no Mavic Air, saltando para os modelos novos para fazer o 2D, 3D, toda a família de Mavic 2, tá bom? O Mavic 2 já resolve. Um detalhe interessante, se você for fazer só o visual, não quiser fazer o processamento, papapá, esse cara aqui, o Mavic Mini, resolve. Ok. Chegaram algumas só um ponto aqui, o Matheus, antes aqui, o pessoal mandou em alguns grupos de WhatsApp aqui, né, sobre a precisão, né, das medições termográficas, né, e só para exemplificar para vocês aí, pessoal, né, a utilização desses drones, né,
alguns desses modelos, né, são utilizados para, por exemplo, fazer inspeção de linhas de transmissão, né, você verificar se as conexões estão corretas. Então, você imagina aí o nível, né, de precisão que você tem que ter numa análise de linha de transmissão, né? Você está falando de questões de segurança, confiabilidade do sistema, né, enfim, né, milhões aí em jogo. Então, se puder, né, o Henrique puder comentar isso. Colocar um ponto, é exatamente isso. A gente tem um modelo novo que a gente acabou de lançar agora, que é o sucessor desse cara aqui, do 210, o 300. Infelizmente, eu não estou com ele aqui para mostrar, que assim, é um absurdo. Então, eu não estou nem entrando nesse assunto. Para vocês terem uma ideia, pessoal, mais ou menos o seguinte: eu disparo o drone, levo o drone numa determinada posição do espaço e falo para ele: você me bate uma foto assim assado, beleza. Ele grava essa posição e assim, depois de tempos, eu vou voltar naquela mesma posição apertando o botão de play. O drone vai exatamente naquela posição, posiciona o drone, posiciona a câmera com a mesma configuração, com o mesmo zoom, acha a mesma imagem e bate a mesma foto. Para vocês terem ideia. Aí com esse tipo de coisa ele já compara automaticamente a anterior e a nova. Aí você tem a nova, anterior, do mesma posição. Então imagina como é difícil você levar um drone, tenta fazer você bater a foto sempre no mesmo lugar depois de 6 meses. O drone consegue fazer isso nos 3 eixos, X, Y e Z, e com a mesma regulagem de câmera, e faz sozinho. Cara, é assim, espetacular. A gente vai soltar no mercado aí nos próximos meses. A gente acredita que vai ser um negócio espetacular, não só para o setor elétrico, mas até para o setor solar. Por quê? Porque a automação do processo sobe de uma maneira assim absurda, com nível de qualidade nunca antes visto. Muito bom, excelente. Matheus, como é que a gente está aí de perguntas? Acho que já fizemos grande parte aí das perguntas, né? A gente tem muitas perguntas específicas de modelos. Até a gente já deixou o contato ali do Henrique antes, né? Vou passar para você de novo, Henrique, para você deixar o seu contato, quem quiser anotar. Só para a gente não ficar debatendo muito sobre detalhes de modelos, né? Lembrando que essa apresentação vai estar disponível tanto no YouTube, tanto no nosso site. Vocês vão poder reassistir aí a qualquer momento. Então fica aí o contato do Henrique, né? Para quem tiver dúvida sobre modelos específicos. Vamos encerrar por aqui, então, a apresentação, Bruno. Só uns últimos avisos aí. Então, a gente está com os nossos cursos também. A gente vai ter aí um curso sobre projeto de dimensionamento de usinas solares, né, de até 5 MW. Começa agora quinta-feira e vai até sábado, né? É um curso aí bem voltado para quem está atuando no mercado, partindo para projetos de mini geração, projetos de porte maiores, né? A gente tem aí uma série de especialistas, né? Desde o relator da norma de projeto de aterramento e SPDA para plantas solares, até especialistas, projetistas na área de média tensão, né? 30 anos de experiência, mais de 1 giga de experiência aí no mercado, atuando na parte de inversores, projetos de baixa, gerenciamento de projetos, tá? Não percam, está inclusive aí com algumas facilitações aí, né, condições super especiais, né, desconto de 30% em todos os cursos, né? E também a gente vai ter um curso de PVSys e Solergo, né, o único curso que traz essas duas ferramentas utilizadas aí, amplamente utilizadas no mundo, né, para simulação, levantamentos energéticos, realização de projetos de sistemas fotovoltaicos, tá? Quem quiser mais informações, manda eu quero aí, né, quero mais informações aí no chat, que a gente coloca algum consultor para satisfazer e sanar essas dúvidas. E gostaria, obviamente, aqui, né, de agradecer, né, a presença do Henrique, agradecer a Gol Solar, a Golden, né, agradecer o Davi, o Edu, o Renan, o Matheus, né, o pessoal aí tá bastante gente para fazer acontecer, né, todo um evento, né, um webinar. Agradecer a todos, né, pela disponibilidade e por partilhar, né, essas informações, né. Muitas vezes eu mesmo, né, antes de ver a aplicação, quando a gente teve aquele dia de campo, né, Henrique? A gente conhece a tecnologia, a gente sabe que é possível, já utilizei, né? Tenho drone também, né? A gente tem drones,
mas quando a gente une, né, especialistas, né, enfim, setores de energia solar, especialistas em drones, é que a gente consegue ver, né, o alcance, né, o quão poderosa é a ferramenta, né? Então, isso é imensurável o valor disso daí, viu, Henrique? Mais uma vez, obrigado pela participação. Excelente aí, já tivemos vários feedbacks positivos aí, depois a gente passa para você as perguntas que foram respondidas também. Tá bom, eu que agradeço a vocês, né? Bruno, Débora, Matheus, pessoal que está aí atrás, backstage, fazendo tudo, né? Lembrando sempre, né? Também a Golden Distribuidora, né? Davi com todo o negócio, empreendedorismo dele, a relação da Gol Solar, né? O Edu, o Renan pilotando, toda a equipe de vendas, tá o contato aí que a gente passou de todo mundo para vocês conversarem com a gente, que a gente quer para vocês, na verdade, é oferecer a solução completa. A solução completa envolve a solução solar, envolve a solução tecnologia de Goldens, DJI, né? Até o material de informática, no caso, se for necessário também, enfim, como eu comentei. Enfim, é entregar para você a solução, né? O nosso papo aqui não é problema, é solução. É mitigar riscos, é aumentar a margem, garantir que vocês possam trabalhar mais, instalar mais, vender mais, com um esforço inteligente, né? Usar o cérebro, utilizar as máquinas ao nosso favor. E assim obter os melhores resultados. A gente entende que não é fácil. Também gostaria de dizer uma coisa muito importante em relação a isso, que isso é a pontinha, só a pontinha do negócio. Então, estejam preparados, estudem, porque vocês vão precisar. Vão precisar, porque nós vamos chegar num ponto, não dá para conversar isso agora, não é o tema, mas a gente está caminhando por um processo assim fantástico de análise, de performance desse tipo de equipamento que vai mudar esse mercado também. E a gente espera fazer parte disso, junto com vocês que estão aí do outro lado, né, junto com o Canal Solar, também agradecendo ao professor Marcelo, né, que a gente fez aquele trabalho junto lá na Unicamp, que ajudou bastante. Aquela célula que a gente pegou em cima do telhado da elétrica foi by the book, negócio sensacional, mas será que, pum, o negócio apareceu certinho como se fosse um livro. E é bom porque todo mundo viu e dá para aprender com isso. Obrigado a oportunidade, Bruno. A gente da Golden, da Gol Solar e da DJI agradece, tá bom? Muito bom. Pessoal, obrigado mais uma vez, né? A participação de vocês é sempre importantíssima, né? Eu acho que o grande nível aí das discussões que são gerados, tenho certeza absoluta que é por conta de toda essa experiência, de toda essa vivência que vocês também têm, né? E acaba ficando um bate-papo muito rico, né? Que acaba ajudando aí, agregando para todo mundo que participa, todo mundo do setor, né? Depois o vídeo fica disponível ali no nosso canal do YouTube, né? No site também. Então, mais uma vez, obrigado a todos vocês, né? Uma boa noite aí, né? E um bom descanso para vocês e um bom resto de semana aí. Vamos correr atrás. Um abraço. Boa noite. Um abraço. Boa noite. Tchau, tchau.